louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, vamos dar continuidade no nosso estudo bíblico. Nós estamos agora no capítulo 19 do Evangelho segundo São João. A gente ontem, terminando aí o nosso estudo no capítulo 18, a gente vê ali Jesus sendo entregue, a gente vê a negação de Pedro, nós vemos Jesus diante de Pilatos, a condenação de Jesus à morte. A gente vai entrando nessa cena, E dentro dessa cena a gente vai hoje para o capítulo 19. Peçamos então a graça do Espírito Santo sobre nós para que nós possamos mergulhar no mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Que nós possamos mergulhar o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma no mistério da palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá então, capítulo 19 do Evangelho segundo São João. Pilatos mandou então flagelar Jesus. Os soldados teceram de espinhos uma coroa e puseram-lhe sobre a cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis que vos trago fora, para que saibais que não acho nele, que vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele nenhum motivo de acusação. Então Pilatos não encontrava um motivo para acusar Jesus. Ele não encontrava um motivo de acusação, mas os judeus estavam ali fervorosos, em querer mesmo que Jesus morresse, Eles vêm então, nesse evangelho a gente vai ver que eles começam a gritar para que se crucifique Jesus, Lá no versículo 6, quando os pontífices e os guardas o viram, gritaram: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos ainda resiste, Mas lá no versículo 7 vem dizer: nós temos uma lei, segundo essa lei ele deve morrer, porque ele se declarou filho de Deus, dizem os judeus. E aí a palavra vem dizer, no versículo 8, que essas palavras impressionaram Pilatos. Nós vemos que Pilatos ele vai ficando ali incomodado com a situação. Algo começa a incomodar Pilatos. Se a gente assiste, quem já assistiu aí o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, a gente vê esse dilema vivido também por Pilatos ali, A gente entra naquela cena do filme onde Pilatos está diante do povo, onde Pilatos está diante dos judeus e onde Pilatos se coloca diante de Jesus e a verdade, porque Jesus é a verdade, começa a incomodar Pilatos, Pilatos que no fundo desejava a verdade, mas que ainda não sabia discernir essa verdade. E isso vai sendo narrado aqui no capítulo 19 do Evangelho segundo São João. O próprio Jesus diz para Pilatos no versículo 10, não sabes... Aliás, Pilatos diz para Jesus, não sabes que tenho o poder de te soltar ou de te crucificar? E aí Jesus responde, não terias poder algum sobre mim se de cima, se do alto não te fora dado. Por isso quem me entregou a ti tem pecado maior, A gente vê isso também lá no filme. Quem não assistiu, gente, compensa assistir. Compensa assistir o filme do Mel Gibson, não A Paixão de Cristo. O pessoal fica assim, ele é muito sangrento, não sei o que. Sangrenta foi a morte de Cristo. O que a gente acha, Dentro daquelas horas todas de angústia, de flagelação, de humilhação, até a morte na cruz, Não foi nada simples e tão fácil. A gente não gosta, às vezes, de nos depararmos com a realidade, Mas é um filme profundíssimo. Versículo 19. Não, vamos lá no 17, onde a gente entra na cena da crucificação. Levaram então Jesus consigo. Ele próprio carregava sua cruz para fora da cidade em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio.
Pilatos redigiu também uma inscrição e a fixou por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram essa inscrição porque Jesus foi crucificado perto da cidade e a inscrição era redigida em hebraico, latim e grego. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas sim, este homem disse ser o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram suas vestes, fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Isso fizeram os soldados. Versículo 25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, mulher de Cleofas, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu como sua. Gente, esses versículos são maravilhosos, né? Agora a gente para diante da cruz, vamos parar nessa cena, né? Estamos aqui diante da cruz de Jesus. E estava ali Maria, a mãe de Jesus, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Elas estavam ali aos pés da cruz de Jesus. Ali também estava João, o discípulo amado. Jesus então vê do alto da cruz a sua mãe e perto dela o discípulo amado, que somos eu e você. Ali estava a pessoa de João, mas na pessoa de João estávamos eu e você. Na pessoa de João estava a igreja. Viu Jesus ali a sua mãe e disse à sua mãe: eis aí o teu filho. Jesus, nesse momento, meus irmãos, ele dava toda a humanidade a Maria. Nessa maternidade espiritual de Maria sobre toda a humanidade, essa maternidade de Maria sobre a igreja, Jesus nos entregava a ela. Assim como nós vimos em todo o Evangelho de São João, que por trás daquilo que Jesus falava, existia algo mais profundo, por trás daquilo que ia acontecendo, sempre o Senhor trazia grandes revelações. Neste momento, onde aos pés de Jesus, da cruz de Jesus, está a mãe e ele profere essas palavras: mulher, eis aí o teu filho. Jesus está nos entregando. Ela é a nossa mãe. E nós não podemos ter medo, como nos diz o versículo 27. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. De Jesus para mim e para você nessa cena do Calvário hoje, no nosso estudo da Palavra de Deus. Eis aí a tua mãe. No nosso estudo bíblico de hoje, Jesus diz a Maria: eis aí o teu filho. Diz a nós: eis aí a tua mãe. E por que Jesus chama Maria de mulher? Em outros momentos, Jesus também vem chamar Maria de mulher. Ela é a mulher. Aquela mulher que foi citada lá no Gênesis, a mulher bíblica que foi citada lá no Gênesis, onde Deus diz à serpente que uma mulher pisaria a sua cabeça e a serpente feriria o seu calcanhar, dizendo da igreja, né? E Maria é, então, essa mulher representada ali no Gênesis. Quando a gente vai lá no último livro da Bíblia, a gente vê mais uma vez a figura da mulher, né? Aquela mulher que estava prestes a dar à luz. A gente vê aquela mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Por isso Jesus chama Maria aqui de mulher, essa mulher bíblica, essa mulher que é a mãe do Messias e que se torna agora a mãe da humanidade. Essa que é a mulher, aos pés da cruz, mulher de pé, mulher forte, a mãe do Filho de Deus, a mãe do Messias, a mãe do Cristo, a mãe da igreja, minha mãe, a sua mãe.
Bendito seja o Senhor. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Não tenhamos medo, meus irmãos. Não tenhamos medo de receber Maria, que tem a imagem, né, de Nossa Senhora de Pentecostes. Não tenhamos medo de receber Maria. Não só a imagem, né, da Virgem Santíssima, mas tenhamos a coragem de recebê-la como mãe. Tenhamos a coragem de recebê-la como mãe. Se nós queremos ser fiéis à palavra de Deus, se nós queremos ser fiéis a Jesus, nós não podemos temer recebê-la como mãe. Como nós vimos, então, no início do nosso estudo, né, do Evangelho segundo São João, onde nós estamos ali na boda de Caná, e ela diz, fazei tudo o que ele vos disser. Ela é a primeira, né? Ela é a primeira a acreditar, ela é a primeira a dizer sim. E ela nos chama a acreditarmos também, a dizermos sim também. Em seguida, sabendo que Jesus, que tudo estava consumado para se cumprir plenamente a Escritura, ele disse, tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de sopro, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado o vinagre, disse, tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Por mim, por você. Versículo 33. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Imediatamente saiu sangue e água. O que nós vemos aqui, meus irmãos? O sangue e a água que jorram, a gente tem essa grande devoção na igreja hoje, né? A devoção aí da Divina Misericórdia, onde nós vemos aqueles raios luminosos, né? Um raio pálido representando a água, o raio vermelho representando o sangue, e nós rezamos, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Foi aberta uma fonte do coração de Jesus, uma fonte de misericórdia, uma fonte de salvação. Foi ali aberta uma fonte do Espírito Santo, né? Foi aberta ali uma fonte que jorra na nossa vida, na história, na humanidade. Foi aberto o lado do coração de Jesus, uma porta foi aberta no coração de Jesus para que nós possamos ter acesso a esse coração. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Gente, tem uma música no fundo, é porque na rua aqui eles estão tocando uma música alta, viu? Não é fundo musical para o vídeo, não. Tem um rancheiro tocando aí. Mas bendito seja Deus por essa palavra. Bendito seja Deus. E a sepultura, então, vem mostrar que José de Arimateia, ali junto com Nicodemos, aquele que foi ver Jesus de noite, tiraram o corpo de Jesus e depois levaram 100 libras, umas 100 libras de mistura de mirra e aloés. E a Bíblia vem dizer assim que é uma quantidade que era usada somente para embalsamar ali, usado simplesmente para reis, né? Somente os reis tinham uma tamanha quantidade de perfumes na sua sepultura, né? E Jesus ali tem cerca de umas 100 libras de mistura de mirra e aloés. E dizem aqui que ele foi colocado num lugar, num jardim, num sepulcro novo, num jardim, onde Jesus foi sepultado, onde ainda ninguém fora depositado, ninguém havia sido depositado ali, um sepulcro novo. Foi ali que depositaram Jesus por causa da preparação dos judeus da proximidade do túmulo, que era perto do lugar onde Jesus havia sido crucificado. No versículo 20, a gente já entra na cena da ressurreição. No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro, né? E ela viu a pedra removida do sepulcro, correu e foi a Simão Pedro e a outra discípula a quem Jesus amava,
Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram, Madalena foi dizer, né? Dentro desse evangelho segundo São João. Saiu então Pedro com aquele discípulo e foram ao sepulcro, corriam juntos. Mas aquele outro discípulo ele correu mais depressa do que Pedro, né? E aqui esse outro discípulo é João, que corre e vai primeiro. Inclinou-se, viu ali os panos, mas não entrou. Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro, viu os panos postos no chão, viu também o sudário, né? Que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro, viu e creu. Viu e acreditou. Em verdade, ainda não havia sido. Eles não haviam entendido ainda a escritura segundo a qual Jesus devia ressuscitar, porque Jesus já tinha falado da ressurreição dele. Ele já tinha falado da morte, da paixão, da morte e da ressurreição. Os discípulos então voltaram para sua casa. Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Ditas essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: por que choras? Mulher, por que choras? Que procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tirastes, dize-me onde o pusestes e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se ela, exclamou em hebraico: Rabone. Ai, meu Deus, que quer dizer mestre? Ela ouve a voz do mestre: Maria. Ela se volta e diz: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai aos meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele lhe falara. Gente, que maravilha, né? Que maravilha esse encontro de Maria Madalena com Jesus ressuscitado. É um encontro maravilhoso que enche o nosso coração de alegria, de esperança, de fé. Meu Deus, Jesus veio e pôs-se então no meio dos discípulos, disse aos discípulos: a paz esteja convosco, versículo 19. No 20 vem dizer: dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se por ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Gente, presta atenção. Aqui Jesus vem dar autoridade à igreja. Jesus se coloca no meio ali dos discípulos. Jesus se coloca ali no meio dos apóstolos. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Jesus diz: a paz esteja convosco. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Ele diz: recebei o Espírito Santo. E olha o que ele diz no versículo 23. Isso aqui vem quebrar todas as mentiras ditas contra o sacramento da reconciliação, gente. Contra a confissão. Eu confesso com Deus mesmo. Eu confesso no meu quarto mesmo. Eu vou confessar com o padre que é um pecador igual a mim. Blá, 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 blá. Né? Olha só o versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então foi Jesus que deu essa autoridade para que nós pudéssemos então nos confessar. Essa autoridade que foi dada aos bispos, passada dos bispos aos padres na ordenação, e que não importa se o padre é pecador. Não importa os pecados do padre. Ele não está confessando, não é comigo, não. Sou eu que estou confessando com ele. E ele recebeu de Jesus essa autoridade, ele recebeu da igreja essa autoridade para perdoar os pecados. Não fosse assim, Jesus não teria dito: aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Quer saber onde está? João 23. João capítulo 20, versículo 23. Então, a autoridade aí e o sacramento da reconciliação. Lá no versículo 26, no final do 26, a paz esteja convosco.
Jesus, mais uma vez, ele entra, né? Nessa primeira vez Tomé não estava, agora ele entra mais uma vez e diz a Tomé, introduz aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, põe a tua mão no teu lado, não sejas incrédulo. Jesus diz, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus, creste porque me viste. Felizes aqueles que crerão, que creem sem ter visto. Felizes somos eu e você. Mais felizes do que estes aqui, que já eram felizes, muito felizes. Felizes somos nós, numa grande alegria, porque cremos, sem ter visto, não colocamos a mão no lado de Jesus, não vimos as chagas de Jesus, mas acreditamos. Fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. Nós entramos aqui na cena da paixão, na cena da morte, na cena da ressurreição de Cristo. Aqui está o centro da nossa fé. Aqui está o centro da nossa fé, né? Aqui está o mistério pascal de Cristo. Aqui está, nesse evangelho que nós lemos hoje, a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Maravilhoso. Vale a pena parar, vale a pena ler, vale a pena meditar, fazer as suas anotações no seu caderno. Vale a pena beber dessa fonte. Porque eu tenho certeza que o Senhor falará muito ao seu coração através dessa passagem. Eu bendigo ao Senhor pela palavra que Deus veio nos dar a graça de meditar nesse dia, né? Logo hoje, que é domingo, o dia do Senhor, o dia em que Jesus ressuscitou, nós temos a graça de ler essa palavra. É um presente para nós, né? É um presente para nós. Então, versículos 19 e 20 de São João, eu encontrei o princípio eterno, no 26, 25, 26, 27. Não encontrei muitas promessas, ordens e princípios eternos nessa passagem, mas encontrei uma riqueza espiritual imensa, né? Tem mensagem de Deus nessa passagem? Tem, muita, né? Lá encontrei uma ordem, como o Pai no 21, versículo 20, capítulo 20, versículo 21. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Dizendo isso, soprou sobre eles, recebeu o Espírito Santo. Uma promessa no 23. Lá no 27, Jesus diz, não sejas incrédulo, mas homem de fé. Tem também aí uma ordem, né? Faça suas anotações, reze com a palavra de Deus, mergulhe, medite na palavra de Deus, que a nossa fé cresça, que a nossa fé amadureça, que a nossa fé seja uma fé viva e vibrante. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, para que nós consigamos levar essa evangelização mais longe, a mais corações. Nós estivemos reunidos e nós vamos continuar unidos de coração, unidos em oração. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.